O Kahneman, o Kahneman foi prejudicado pelo VAR. Porque, ele não consegue mais jogar bola, né? Por que não se analisa também a característica do jogador numa análise de um lance? Agora eu fui muito bem de novo, cara. Tem uma discussão que os brasileiros trazem, né? Que depois que veio o VAR, os brasileiros estão ganhando todas as Libertadores e Sul-Americanas. Que porque, antes, tipo, o pau torava, acontecia de tudo e não se fazia nada. Né? Então, os brasileiros trazem muito isso. Agora, tu me traz essa situação do Kahneman exclusivo. Cara, isso tudo, quando a gente não tinha a ferramenta do VAR, que a gente fazia toda a preparação para o jogo, a gente fazia uma análise de cada jogador. Pô, o Kahneman a gente sabe que é um jogador muito incisivo. Eu me lembro que os caras me perguntaram aquela vez com o D'Alessandro. Aquele lance do D'Alessandro. Cara, o D'Alessandro era um jogador incisivo também, gesticulava, mas às vezes ele estava lá falando pra gente, não, mas ok, tudo certo, decisão, e parecia que ele estava reclamando. Aí vinha o Michael com os braços para trás e estava descascando o árbitro. Então, são aspectos que a gente leva a característica de jogador. Aí quando vai pensar, o Kahneman foi beneficiado ou não, ele é um jogador incisivo porque ele assume riscos. Ele não assume riscos? Assume. Então, cara... Mas eu queria que vocês entendessem um pouco mais ele. Leva isso pra galera lá, pros guri. Leva isso pros guri, cara. Leva esse tema de casa lá. Aí quando é uma situação clara, e é um jogador que às vezes tem vários jogadores que podem trazer uma característica dele, traz um dificultador maior numa análise, ou situações que podem vir a ocorrer no jogo. Um jogador que é veloz, que cai muito fácil. A gente já sabe, tu preparar, tem uma equipe, tem um jogador que é muito bom de drible e condução. Cara, a gente já se prepara para ter o quê? Muitas situações de X1 hoje, de um contra um, né? De um contra um, com possibilidade de quê? Do enfrentamento, de uma disputa na área, uma possível falta ou não. E é um jogador mais leve que cai. Então isso a gente também já planifica para o quê? Para trabalhar uma forma preventiva de já se preparar quando as situações ocorrerem. Mas tem jogadores que assumem risco, tem jogadores que são, pela característica, são mais leves ou são mais fortes no embate. Então são circunstâncias que a gente tem que analisar. Mas o que? Trazendo, contextualizando, porque a gente recebe lá das instruções para caracterizar se é uma infração ou não, se teve impacto ou não, o que atingiu ou não. Vamos ver se isso vai chegar no Kahneman e no Renato, vocês vão gostar das respostas. E se a torcida do Inter gostou das minhas perguntas. Foram muito boas as perguntas, não foram? Tem alguma pergunta que o público quer fazer? Você mandou aqui? Duas perguntas que o público, atenção, vamos ver. Enquanto isso, você deixa o like. Tem que ter muitos likes. E compartilhem este assado maravilhoso com o Daniel Nobre Vins. O nosso número 1 no VAR do Brasil. Um dia vai ter uma padronização de decisões, Daniel. Existe uma interpretação diferente sempre. Exemplo, pênalti aquele do Ramiro foi... versus pênalti igual pro Corinthians. O do Carrinho, né? Inter e Corinthians, o Ramiro era do Corinthians. Braço de apoio, era braço de apoio. Cara, mas eu gravei com o Ramiro, ele disse que na regra foi correto ali. Ao menos o Ramiro me falou, tá certo que era o Ramiro o beneficiado da regra. Tá, essa é uma boa pergunta. Se existe uma padronização se um dia poderá vir a ter... Eu já vou pegar e já vou responder. O que eu falei, existe um trabalho de treinamento antes de iniciar os campeonatos, de buscar as instruções que são passadas, análise de vídeo, para que a gente consiga ajustar o máximo possível, que é justamente o que a gente falou. A discussão maior é por que foi assim e por que aqui foi assado. Mas mudou um pouco a regra da mão, né? Porque, por exemplo, o Homem-Pássaro, chamado Wellington, 2019, Grêmio e Atlético Paranaense. O Jeromel coisa e a bola bate aqui. E aí é óbvio que vai dar mão. Não deu mão. E, depois 30 mil vezes deram mão aquele lance. Mais uma coxinha. Quando tá difícil, a ave serra neles. Mas enfim, segue. Não vai se acabar essa discussão, porque tem elementos da análise que são subjetivos. Tá. Então, um braço de apoio, a gente trabalha muito para chegar lá. Projeção do braço, porque não tem como o cara saltar. Não tem como. Não tem como dar um carrinho assim. Eu pular pra cabecear assim, ó. Mas aí na análise, sim, a gente considera trabalho do árbitro de vídeo minucioso, de frame a frame, de entender se esse braço realmente ia posar no solo, que se caracteriza um braço de apoio, ou se ele já utilizou como um braço de arrasto, ampliando. Então, às vezes é muito fino essa análise e não vai ter, a gente não vai escapar das polêmicas de estar discutindo pós-rodada alguma situação que é muito, que a gente chama 50-50, 50-50,
e aí uns foram para um lado, outros para o outro, e se aceita. Tem-se elementos para botar como uma mão de infração e como uma mão não de não infração. Não estou falando nesse caso do Ramiro, mas em situações que acontecem no jogo. E a gente vai discutir, e uns vão falar, não, mas estava um pouquinho mais ampliado, outro não vai entender como um gesto adicional, outro vai entender que era um movimento de precaução. Cara, isso eu acho também, meu, que assim, eu acho que a grande discussão do VAR está na interpretação. O que me revolta, e a maioria das vezes que eu tuitei brincando aqui contigo, é quando, assim, é cristalino o negócio. Bah, daí, não é um erro que salta os olhos. Aí, pra mim, isso que a gente não pode... Isso não pode ter. Que é o que eu falei da O interpretativo, cara, entendeu? tá dentro, Porque tudo bem. Às vezes vão roubar pra mim, às vezes vão roubar contra mim. Né? Roubar no sentido de, cara, vão errar, pronto, vão errar. Às vezes vão ter pra mim, às vezes a interpretação foi favorável a ti, aquele 50-50, por que eles... Né? A gente pode se discutir. Por que não consideraram aquele elemento ali que seria preponderante para a marcação da infração a teu favor e utilizaram o outro? Isso não vai acabar. Essas discussões não Por exemplo, acabar. quando eu xingo o Corinthians nesses dois lances, aí vem a torcida do Corinthians e me diz, mas teve um pênalti no Matheus Bidu. Né? Viu como eu sou justo e reconheço? Cara, e eu acho que ele poderia ter dado pênalti mesmo. Naquele lance lá. Que era um jogo na casa do Grêmio. E, aliás, o Corinthians ainda ganhou esse jogo. Né? Foi 1-0 pro Corinthians e o Grêmio tava com 1 a mais e perdeu o jogo até. Poderia ter sido campeão. Mas é que a mão no primeiro turno ali foi... Não esquece. Não, essa eu não esqueço. Essa eu não esqueço jamais. E eu entrevistei o Ferreirinha que ele disse, cara, eu peço a mão na hora, não sei o quê. E o Fábio Santos, ele mesmo, que quando eu encontrei ele, ele falou, cara, tu pode ver que ninguém pede na hora. Um campo de Os jogo. caras não, tipo assim, não viram uma celeuma. O cara, aquilo ali me revoltou muito. Mas tu, como um árbitro, assim, o que mais te revolta, assim, cara, poderia ter chamado um lance e não chamei, eu errei de fato, não errei. O que hoje tu te revolta a ponto de tu ir pra casa puto com alguma coisa, ou tu sempre... Porque o VAR tem a possibilidade muito... É raro, né? Tu tem as imagens. Às vezes tu vai com o sentimento que poderia ter feito melhor. Sim, com certeza. O que é o ter feito melhor no caso de um cara do VAR? Isso não só o árbitro de vídeo, cara. Todo árbitro, quando eu atuava de árbitro de campo, esse ano eu trabalhei direto no Campeonato Gaúcho como árbitro de campo ainda. O erro, cara, assim, os caras colocam, tá roubando, o árbitro roubou. O cara tá de sacanagem. Cara, pode ter certeza que o árbitro nenhum tá de sacanagem. Porque eu sei que não. Se o cara errar, o cara fica de fora. O cara vai para um processo de reciclagem, vai para um programa de reciclagem, vai ficar fora, não vai estar escalado na próxima rodada. E o árbitro quer estar escalado em todas as rodadas, cara. E quando tu percebe um erro, por uma análise diferente, primeira coisa, eu sempre me cobrei muito o porquê que eu errei. Quando eu era árbitro de campo, eu ia buscar lá, será que eu estava posicionado errado? Será que eu podia ter angulado melhor? Que eu não consegui visualizar, será, na análise lá da situação de campo para chegar na melhor decisão. E no árbitro de vídeo, cara, a gente recapitula tudo e a gente faz simulador antes dos jogos, aquecimento antes dos jogos, warm-up, que a gente chama. Todas as Como é que é o aquecimento de vocês? A gente tem que chegar 2 horas antes também, como os árbitros de campo chegam, a gente chega 2 horas antes lá. E aí nós temos vídeos de jogadas, às vezes do Campeonato Brasileiro, da rodada passada, lances mais difíceis, às vezes campeonatos estrangeiros, e a gente exercita lá, o operador e a equipe... Um pouquinho antes. Exercita lá 40 minutos antes, a gente vai fazer um aquecimento, porque isso Caramba, acaba velho. sendo um start para tu já relembrar os procedimentos de uma análise de um lance, de saber que tu tem que botar lá ponto de contato, bota a velocidade normal, analisa o lance por 3 ou 4 câmeras. Então a gente acaba fazendo um aquecimento, e às vezes tem situações que acontecem ali, uma linha de impedimento, de fazer todo o procedimento, ponto de contato, -1, +1, 0, aí é o ponto, ok. Quais são os jogadores? Estamos com dificuldade de referência, os corpos estão alinhados. A gente já sabe lá numa situação de um cruzamento para dentro da área, os jogadores ali, já tem dificuldade de a gente encontrar as referências. Talvez tenha que escapar para uma outra câmera lá, que às vezes a gente tem aquela câmera. Tudo isso pré-jogo. Tudo isso pré-jogo. Então a gente já prepara para situações que possam acontecer, então a gente já vai aquecido para situações. Que loucura. Automatizando os processos. Qual é o ponto de contato eu sou ignorante. Quando traça a linha, que às vezes me irrito também, sou muito irritado, o braço não conta, é o ombro. Braços e mãos não, porque não são válidos para fazer o gol. Então a gente tem que identificar então é sempre primeiro. o ombro ou a cabeça. Depende, pode ser o joelho.
Ah, sim, não, que estiver na frente, claro. Corporal. Então a gente tem que, e às vezes, demora por quê lá, Bem? Você perguntou, às vezes tem dificuldade, inclusive, tá encoberto, tem que se buscar para uma outra câmera, que acaba o software faz a compensação da paralaxe, ele corrige, né? Então, busca, não, identificou lá, é o ombro. Realmente, se traça lá no ombro. Aí, base, ok, aí vai pro jogador atacante, qual é a referência corporal? Não é a bola. Opa, já tem mais uma dificuldade, pode ser a bola, pode estar atrás da linha da bola, pode ser a bola ou o penúltimo defensor. Então são situações que a gente tem que buscar dentro do procedimento para analisar. Tem algum jogador lá, já aconteceu, né? E pelo às vezes o cara tá lá em cima lá. Não apareceu, escapou. Não apareceu, aconteceu, acho que na Europa. Já aconteceu isso aí. Pô. Então, cuidado. E aí às vezes pega, como eu te falei lá, campo que é crítico para nós, câmeras fechadas, o impedimento. Aí corta pedaço do campo, a gente tem que buscar uma outra câmera ampla. Aquela câmera que pegava, tava nos bancos. Tava no treinador. E ela poderia me solucionar se tinha algum jogador. O que eu tenho que fazer? Varre a jogada toda até identificar que não tinha ninguém naquele setor de campo. A gente trabalha tudo isso em fração de segundos. E eu não posso assumir esse risco. Se eu pegar uma imagem lá, Duda, que está cortado o campo, eu como VAR eu não posso assumir esse risco de não ver aquela zona lá que ficou descoberta pela câmera, se tem algum jogador ou não. Porque tu imagina depois aparece. E aí? Escândalo. A câmera de um torcedor com o celular. Isso. Entendeu? Então, mas às vezes, causa Daniel, uma demora numa análise também.